U-Book apresenta A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Tradução, Cristina Bárcia. Narração, Jorge Ramos. A Arte da Guerra é o melhor livro de estratégia de todos os tempos. Foi inspiração para Napoleão, Maquiavel, Mao Tse-tung e outros tantos personagens históricos. Este livro de 2.500 anos é um dos mais importantes textos clássicos chineses e, apesar do tempo entre sua escrita e o século XXI, seus ensinamentos permanecem úteis. A obra do general Sun Tzu não é apenas um livro de tática militar, mas também um tratado que ensina a aplicar com sabedoria o conhecimento da natureza humana nos momentos de confronto. Não é, portanto, um livro sobre a guerra, mas uma obra que nos faz compreender as raízes de um conflito e onde buscar a solução para ele. Para Sun Tzu, a arte da guerra se baseia em dois princípios. Primeiro, toda a arte da guerra é baseada na dissimulação. Segundo, a suprema arte da guerra é submeter o inimigo sem lutar. As ideias do general ocorreram toda a Ásia. As culturas orientais são normalmente identificadas como culturas de estratégia e a influência de Sun Tzu nesse desenvolvimento cultural não foi pequena. Nos tempos modernos, a filosofia da arte da guerra saiu dos limites militares e seus conceitos são aplicados nos negócios, esportes, na diplomacia e até no comportamento pessoal. Muitas frases-chave dos manuais modernos de gestão empresarial são citações literais da obra do general, trocando apenas, muitas vezes, a palavra exército pela palavra empresa. Capítulo 1. Sobre a avaliação, Sun Tzu diz: a guerra é de vital importância para o Estado. É o domínio da vida e da morte, o caminho para a sobrevivência ou a perda do império. É imperioso saber manejá-la bem. Não refletir sobre tudo o que está relacionado a ela é dar uma prova de indiferença à conservação ou à perda do que para nós é mais importante, e isso não deve acontecer conosco. Temos que avaliar a situação com base em 5 fatores fundamentais e fazer comparações entre as distintas condições dos grupos rivais com o objetivo de determinar o resultado da guerra. O primeiro fator é a doutrina. O segundo é o tempo. O terceiro é o terreno. O quarto é o comando e o quinto é a disciplina. Doutrina. É aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com seu governante, a ponto de segui-lo para qualquer lugar, sem temer por sua vida ou qualquer outro perigo. Tempo. É o yin e o yang, a noite e o dia, o frio e o calor, dias claros e nublados e as mudanças de estação. Terreno. É a distância, os percursos, faz referência ao lugar onde é fácil ou difícil ir, se é campo aberto ou lugares estreitos, e isso influencia as possibilidades de sua sobrevivência. Comando. Necessita de 5 qualidades: sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e disciplina. E, por fim, a disciplina, que precisa ser compreendida como organização do exército, as patentes e a hierarquia entre os oficiais, a regulação das rotas para entrega de mantimentos e a provisão de material militar para o exército. Estes 5 fatores fundamentais precisam ser conhecidos por cada general. O que os domina vence, o que não, sai derrotado. Portanto, ao traçar os planos, é preciso comparar os 7 fatores seguintes, avaliando cada um com o maior cuidado. Qual o dirigente mais sábio e capaz? Qual o comandante é mais talentoso? Qual exército obtém vantagens da natureza e do terreno? Em qual exército são melhor observadas as regras e as instruções? Quais são as tropas mais fortes? Qual exército tem oficiais e tropas melhor treinadas? Qual exército administra recompensas e castigos de forma mais justa? Através do estudo destes 7 fatores, serei capaz de adivinhar qual dos 2 grupos sairá vitorioso e qual será derrotado. Com certeza, o general que seguir meu conselho vencerá. Esse general deverá ser mantido no comando. Aquele que ignorar meu conselho deverá ser demitido.
Depois de prestar atenção aos meus conselhos, o general deverá criar uma situação que contribua para a execução do plano. Ele deverá considerar a situação do campo e atuar com o que lhe é vantajoso. A arte da guerra é baseada na dissimulação. Então, quando tiver força de ataque, tem que aparentar incapacidade. Quando as tropas se moverem, devem parecer inativas. Se estiver próximo do inimigo, tem que fazê-lo acreditar que está longe. Se está longe, precisa fazê-lo crer que está perto. Espalhar iscas para atrair o inimigo e golpeá-lo quando esteja desorganizado. Se preparar contra ele quando estiver seguro e confiante. Evitá-lo enquanto ele é mais forte que você. Se teu oponente tem um temperamento colérico, tente irritá-lo. Se ele é arrogante, fomente seu egoísmo. Se as tropas inimigas se reorganizarem e se mostrarem bem preparadas, desorganize-as. Se elas estão unidas, semeie a discórdia em suas fileiras. Ataque o inimigo enquanto ele está despreparado e apareça quando não estiver esperando. Essas são as chaves para a vitória de um estratagema. Se as estimativas antes da batalha apontam para uma vitória, é porque os cálculos que foram cuidadosamente realizados mostram que as tuas condições são mais favoráveis que as condições de teu inimigo. Mas se indicam derrota, é porque mostram que as condições favoráveis para a batalha são menores. Com uma avaliação cuidadosa, pode-se vencer. Sem ela, não. Aquele que não avalia os riscos e não faz os cálculos necessários terá menos oportunidades de vitória. Graças a este método, podemos examinar todo o contexto e ver o resultado com clareza.